Tá bom. Pode? Encontro aqui, neste momento, na residência do senhor Henrique Melman, ex-prefeito de Arraial do Cabo por 2 mandatos. É uma honra para a equipe Mensageiro do Lago entrevistá-lo e gostaríamos que essa nossa entrevista levasse as informações a toda a região, principalmente aos moradores de Arraial do Cabo. Eles tomassem conhecimento de tudo aquilo que nós vamos nos informar com relação à entrevista com o Dr. Henrique. E nesse momento queria fazer a primeira pergunta ao senhor. Essa pergunta, eu tenho 2 perguntas que por curiosidade minha, nem do povo, minha. Eu queria saber como o senhor conheceu Arraial do Cabo, se foi por acaso, se foi a convite de algum amigo seu, que eu sei que o senhor tem um grande amigo seu, e como que o senhor veio conhecer essa terra gostosa que é a minha terra natal. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Venâncio, pela entrevista e dizer que a minha casa está sempre à disposição de vocês. Agora, eu fiz muito esporte, meus esportes eram de água. E quando eu me formei em 53, eu decidi que eu tinha que parar de fazer esporte, porque eu ia ser atleta ou ia ganhar dinheiro, e eu não tinha dinheiro nenhum, tinha que ganhar dinheiro. Então, eu quis escolher um lugar que tivesse conexão com o mar para ser o lugar meu. E a primeira coisa da minha vida que eu consegui comprar foi um lotezinho onde não tinha água, não tinha luz, no Burle, em Cabo Frio. Né? Então, aquele lotezinho eu comprei e fui pagando prestação. E como eu comecei a fazer pesca de mergulho, a pesca de mergulho era aqui em Arraial. E o porto ainda era aquele navio, não sei se você chegou a conhecer, um navio aterrado, ali de onde a gente saía, a gente vinha para Arraial, né? E de Arraial a gente saía para pescar, porque aí o peixe era muito peixe. O peixe quase que vinha se roçar na ponta da arma, né? Eu era da época do elástico, da Coca-Cola, tinha lagosta por aqui, ali em frente, no Marabutá, o que passava de peixe aqui não era enxada, não sei se você quando você pegava uma enxada, as outras ficavam rodando em volta, e aí, puxa, aquilo era um negócio, agora não tem mais nada disso, né? Mas então, isso que me fez vir para Cabo Frio. De Cabo Frio foi para Arraial. Arraial, lá, muito mais tarde, eu conheci o Hermes, né? Eu conheci o Hermes quando ele já era prefeito de Cabo Frio, né? Mas não deixava de estar vindo aqui para pescar e para mergulhar, né? Mas aí o Hermes começou uma amizade que não tinha nada a ver com política, né? E eu comecei a frequentar Arraial por conta dele, né? Naquela época ele estava fazendo estágio, já no fim de semana eu vinha encontrar com ele, a gente saía por lá. E aí daí começou a nossa amizade. Quando ele saiu da prefeitura de Cabo Frio, nós continuamos amigos e fomos amigos durante 20 anos. Até ele voltar e ser prefeito de Arraial, a gente fazia sonhos do que dava para fazer em Arraial, não é? Aí você deve saber que ele preparou a emancipação de Arraial toda como prefeito de Cabo Frio, ele criou as condições que fizeram de Arraial um município. Se ele não tivesse criado essas condições, ele não seria nunca um município. Mas a subprefeitura, né? Não, primeiro ele demarcou os distritos, a área, a Álcalis, quando se implantou aqui, ela gerava a receita necessária, e a dimensão que a Arraial precisava ter, o Hermes demarcou aquela dimensão. Então o Arraial ficou com as condições legais de se tornar um município, que era o sonho dele e dos cabistas. Embora naquela época eu duvidasse muito que isso fosse conseguido. Foi conseguido logo mais tarde, através do Brizola, não é isso? E daí corre muito a afeição que o cabista tem pelo PDT e principalmente por Brizola, a quem a gente deve a nossa emancipação. Muito bem. O senhor até adiantou a segunda pergunta, que é curiosa.
curiosidade minha também. Como o senhor explica a força, essa força que o PDT tem em Arraial do Cabo? Se foi através do próprio partido, com Brizola, que emancipou Arraial do Cabo, se foi através do mito Hermes Barcelo, que foi um mito para nós, ele representou para nós, foi o nosso ídolo político, entendeu? E eu queria saber também se foi em função dos 8 anos de administração do senhor, né? Porque eu, particularmente, acho que o PDT aqui no Arraial do Cabo, ele é um fenômeno. Isso é um fenômeno, essa força que o PDT tem, sem ninguém, sem explicação. Então eu gostaria que o senhor explicasse a razão dessa força. Ele é como eu falei, vou repetir, o PDT no Arraial do Cabo é quase que imbatível. Olha, o Hermes era PTB. Né? Quando houve a Revolução e depois o Brizola não pôde fazer o PTB, né? Não pôde fazer o PTB porque aquela Vargas, não era Alzira, a Ivete Vargas chegou antes dele, registrou o PTB, ele fez o PDT. Né? O Hermes se filiou ao PDT e através disso, na primeira eleição que houve, o Hermes ganhou a eleição, mas não levou. Né? É verdade que ele ganhou, mas não levou. Ele foi garfado, e eu posso até dizer a você com toda facilidade, porque quando o Hermes, eu já convivia com o Hermes, era amigo dele, e eu tinha filial em Brasília, desde 60 eu tinha filial em Brasília, e meu sócio caminhava com um desses que julgavam esses recursos. E na ocasião, eu falei com o meu sócio, e ele de tarde foi conversar com o ministro, não lembro mais o nome dele, aí ele puxou uma gaveta, meu sócio chama-se Manuel, filho de português, aí puxou a gaveta, olhou, ele disse, está vendo isso aqui, Manuel? Isso é um processo, isso não tem nada, isso está na gaveta e vai ficar na gaveta, e fechou. E assim ficou Renato Viana. E antes foi garfado. Mas a explicação que o senhor dá desse poder do PDT, o senhor é a emancipação. A emancipação pelo PDT. Hermes e um grupo de cabistas que viviam há muito tempo sonhando com a independência de Arraial do Cabo, se tornar um município, e que se mobilizavam. Eu me lembro que naquela época eu já estava mexendo, já estava dando pontão, já estava dando pontão da Atalaia, e principalmente o pai de mão, né, sempre chegava junto de mim e dizia, assim, só vai dar um ano para a gente chegar na festa da Assembleia, e eu acabava dando um ano aquilo. E o meu prazer, eu tinha casa em Cabo Frio, mas o que eu gostava era de vir para Arraial. A praia grande, né? A prainha que não era aquela multidão, não tinha nenhum edifício, era uma beleza. Sair de barco também, porque naquela altura eu já estava casado com criança, era diferente, eu já não pescava quase mergulho mais. Era praticamente uma vila de pescador. Mas era muito bom, era realmente muito bom. Então eu sempre queria ter alguma coisa aqui em Arraial. Né? Muito bem. Dando continuidade à minha entrevista com o senhor, eu tenho uma pergunta de algum membro de um determinado partido, até do partido do senhor mesmo. Eles têm a curiosidade de querer saber se o senhor, quando o senhor ganhar, se o senhor pretende, assim, e trazer de volta aquelas pessoas que o abandonaram agora. Bom, em primeiro lugar, eu antes de falar quando eu ganhar, eu tenho que
que saber primeiro se eu vou conseguir ser candidato do meu partido. Embora meu partido esteja solidário comigo, eu tenho que aguardar junho do ano que vem, quando tem a convenção do partido, para falar se sou ou não sou. Eu quero ser candidato. Agora, se eu vou ser ou não, eu tenho que aguardar junho do ano que vem, embora acreditando que sim. Agora, eu quando fui prefeito pela primeira vez, os primeiros 4, mesmo segundo ou 4 anos, eu conhecia pouca gente, eu conhecia muitas pessoas ligadas a Hermes, mas não conhecia a grande maioria de Israel. Hoje, principalmente depois de sair da prefeitura, esse exodo que teve no PDT foi muito bom. Foi muito bom porque a gente conseguiu ver a cara, alguns eu já sabia na cara deles. A Luísa nunca me enganou, Jardim Martins nunca me enganou, tá entendendo? Maciel me enganou até a última eleição. Até a última eleição, até depois da minha segunda eleição. Ali em diante, ele só vinha às nossas reuniões para me espionar, para encontrar Brandinho, e eu não o dispensava, embora ele tivesse passado 4 anos sem fazer coisíssima nenhuma, vindo das nossas reuniões de trabalho para nós, por pena da mulher dele que tinha câncer. Fosse tem ainda, não sei se está vivo ou não, mas eu não queria mandar ele embora por causa da mulher dele com câncer. E tem outros nomes que o senhor pode acrescentar? Tem o Laerte, tem os Cardoso. Aliás, os Cardoso foi até interessante, porque quando eu quis indicar 3 candidatos à minha sucessão, entre eles o T, o Mauro chegou para mim e disse assim: doutor Henrique, esses Cardoso. Então, eu até aquela altura até que gostava muito de ter, né? E o próprio pai dele, né, esqueci, Pontezinho, também tinha uma relação boa com ele, né? Mas no fundo o Maurício estava com a razão. Né? Então o senhor não pretende trazer de volta nenhum desses? Não, eu acho o seguinte, eu tenho hoje muito mais gente que eu conheço, muito mais gente. Eu não vou dizer a você que entre os possíveis adversários não tenha gente boa. Se tiver gente, porque quando o Hermes foi prefeito, o Hermes era aquele cabista que só a minha gente que valia, né? O resto não valia nada. Então, uma ocasião eu cheguei para ele e disse assim: Hermes, você ganhou por tão pouco voto, manda matar metade do Hermes e matou a metade só. Porque não pode ser assim. A gente usa a nossa gente para ser eleito, ótimo. Dá preferência à nossa gente. Mas depois de eleito, você é prefeito de uma cidade, não é de um grupo. É lógico, tem que aproveitar os capacitados. Você tem que pensar na cidade. E isso eu sei que revolta muito. Não pessoas que traíram, pessoas até que sempre foram contra. Eu valorizo muito mais aquele que sempre foi contra, porque é autêntico, e se for capaz, do que aquele que finge para cá, finge para lá. Não vai faltar gente que, se a gente for candidato, se a gente começar a crescer, vai começar a pular um muro. Sim, mas o senhor dá prioridade àqueles que acompanharam o senhor durante o período de campanha. Eu hoje sei separar aquilo que chama-se o joio do trigo. Tá certo? Então, que eu não sabia, eu não era cabista, hoje talvez seja mais cabista do que eu era antes. Mas agora eu conheço muita gente, Rafael. Não é? Eu conheço, eu sei só o que ele pensa, o que ele é. Né? Depois de sair da prefeitura, me ajudou a conhecer mais ainda. Né? Então, eu não tenho dúvida que vai ser mais difícil, muito mais difícil de me enrolar. O senhor é muito mais cabista do que muitos cabistas, até porque o senhor vive mais tempo do que muitos que já nasceram depois que o senhor eu vim em 55. E quantos que nasceram depois disso? Então o senhor é muito mais cabista e fez muito pelo Arraial do que muitos que se dizem cabistas. Na realidade, são cabistas de nascimento, né? E o senhor não, foi por opção. O senhor optou por ser cabista.